E aí pessoal, tudo certo? Agora são 6h10 da manhã. Basicamente eu acabei de acordar e logo mais eu vou sair para ir pra academia. Mas eu queria aproveitar esses minutos aqui pela manhã para dar uma mexida no meu projeto pessoal, no Emerald. Eu quero dar uma refatorada no código dele, porque eu acho que ele não tá um pouco difícil de dar manutenção e eu quero ver como os outros temas estão fazendo isso para poder deixar uma coisa um pouco mais viável no prazo. Então vamos ver como vai ficar. Então, beleza. Eu tava aqui dando uma olhada em como outros temas que eu encontrei no GitHub lidam com a estrutura de arquivos dele. E eu achei uma coisa bem legal, porque normalmente o tema, né, no VS Code, ele tem essa pasta Themes e todos os arquivos vão estar dentro desse JSON aqui, né? Então toda a definição do tema vai estar aqui. Só que isso é bem ruim de dar manutenção, né? E, por exemplo, eu tenho dois temas que é a variante normal e a variante darker, né? Inclusive eu posso... Aqui é normal e a darker. Eles seguem basicamente as mesmas cores, mas ele muda alguma coisa, background, alguma outra coisinha. Mas, assim, 90% do tema é o mesmo. Só que eu preciso ter um outro arquivo aqui, copiando tudo e alterando o que eu preciso aqui. Então, se eu altero eu acho que a cor de uma constante no JavaScript não tá tão legal. Eu tenho que alterar dentro dos dois arquivos, né? Eu tenho que achar o cara aqui dentro. E daí. Provavelmente isso daqui, inclusive. E daí depois fazer a mesma alteração dentro desse outro arquivo, o que não é bacana. Mas o que eu vi que os temas, né, fazem. Então, por exemplo, você tem o Material Team, ele não tem essa pasta de temas. O que ele tem, na verdade, é um source com arquivos aqui em TypeScript. Aqui também, né, eu acho que eu tinha visto aqui Não, não era assets. É em script generator. Então aqui ele tem um arquivo JavaScript onde ele injeta, né, as configurações, as cores, e ele monta esse arquivo dinamicamente. Então aqui eu consigo passar, eu consigo injetar, por exemplo, minha variante darker, minha variante normal, né, que vai trocar as cores, e ter um arquivo só passando essas variáveis. Isso é um negócio bem massa, eu acho que eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. Eu achei a mesma coisa em outros projetos também. Esse aqui é o Esse daqui é o Material Team, tem o GitHub, né? O tema do GitHub também é a mesma coisa. Ele também usa um arquivo JavaScript para montar o tema. E daí ele builda, né? E esse build desse projeto vai gerar o tema. O Drácula ele também faz uma coisa parecida, só que ele mantém as configurações dentro de um YAML. E daí ele monta aquele JSON inteiro dentro de um YAML e ele usa as propriedades do próprio arquivo, né, para definir essas variáveis dentro do YAML e poder usar elas, né, no lugar de digitar a cor várias vezes. E daí ele também tem um script aqui de build, de generate, que ele converte isso para JavaScript. É legal, eu achei que fica limpo dessa forma, só que eu acho que o arquivo YAML não vai servir muito para mim. Eu acho porque eu tenho dois temas, né? Eu preciso trocar essas cores baseadas no tema e eu acho que não é uma coisa tão fácil de fazer no YAML. Eu acho que com o TypeScript vai ser mais poderoso. Então, beleza. Agora eu vou começar a refatorar esse meu tema. Então, basicamente, eu preciso ter um arquivo que vai cuspir essa pasta para mim. Eu não vou ter mais essa pasta. Eu preciso ter um arquivo de cores, né, onde eu vou passar todas as minhas constantes aqui. Eu tenho definido elas aqui, né? As cores do meu tema eu tenho elas anotadas aqui, pelo menos as cores principais. Então eu vou precisar
definir um arquivo com isso, e nos lugares que eu estou usando, eu vou poder injetar eles daí. E depois cruzar esse arquivo via JavaScript, montar esse JSON dinamicamente. Ele precisa ter o mesmo nome, né? E se isso acontecer, eu acho que não vou ter mais nenhum problema. Eu acho que ele vai funcionar igual. Depois eu só preciso, provavelmente, ter um script de build e para publicar, porque para publicar o tema eu vou precisar necessariamente ter rodado o build antes. Então eu vou ter que adicionar alguns scripts dentro desse package JSON, mas tudo bem. Beleza, eu configurei aqui então dentro do meu projeto o TypeScript, né? Pasta de entrada, pasta de saída. Também configurei um slint mais um preader. Basicamente eu copiei, né, as configurações que eu sempre uso. E agora eu já posso vir aqui e criar minha pasta src. Vou criar um index.ts. Log aqui mesmo. E se eu rodar aqui então npxts, ele deve criar para mim, beleza, um dist com o index.js. Beleza, então eu acho que o nosso projeto está configurado já. Eu preciso criar ainda alguns scripts para poder rodar esse cara. Talvez instalar o test node dev para poder rodar essas coisas em tempo real. Mas o mínimo de que eu precisava já está feito. Eu já consigo ir definindo os meus temas. Eu vou usar bastante como base o código do Material Team. Eu achei bem legal esse cara. Ele define um tipo aqui, né? Com alguns nomes aqui, né? Que vão ser padrões e cada tipo de tema diferente implementa, né? Esse tipo, essa interface de forma diferente. O problema é que eu não sei qual vai ser o nome, né? Das chaves que eu vou dar. Porque como o meu código ele estava misturado, né? Ele está dentro do JSON, tem várias chaves perdidas para lá. Eu não tenho exatamente o nome, tipo, esse verde é o nome Focus, por exemplo. Então isso vai ser uma coisa que eu vou ter que descobrir. Eu até vi um outro tema que eu acho que ele faz isso de uma forma mais legal. Deixa eu ver isso do GitHub. Não, acho que não. Não, é aqui dentro desse próprio tema do Material. Olha, a classe, na verdade, é esse yellow, o class member é esse red, e eu não sei ainda onde que ele usa esse cara. Então, ele define, né, esse getColor set. Acho que eu uso essa cor dessa sintaxe classe, né? Dá uma olhada. Eu não entendi onde ele usa essa classe Provide Specific Syntax Scope. Override all the system scopes. Eu não entendi nada disso aqui ainda. Eu vou dar uma olhada mais a fundo. Mas me parece uma ideia mais interessante. Project Service. Porque aqui eu tenho Custom Tokens e aqui eu tenho Syntax e Base, tá? Faria mais sentido se eu estivesse usando esse Syntax
aqui dentro da instrução todos para mim, mas tudo bem. Preciso dar mais uma estudada. Beleza, vamos olhar então. Ok, eu percebi que ficar olhando o código dos outros temas, na verdade só tá me sobrecarregando. Eles têm muito código que eu ainda não sei porque eu preciso. Então, basicamente o que eu decidi fazer agora é simplificar tudo e vou simplesmente fazer um código que gera o JSON no formato que o JavaScript que o VS Code espera, criando basicamente as 3 chaves, e daí eu consigo incrementando meu código daí, a partir daí. Só que agora é 6h50, é horário de ir pra academia, então depois da academia eu vejo como que eu faço isso. Bom, e aí? Agora são 8h30, basicamente. Eu já voltei da academia, já tomei um banho, enfim, já me arrumei. Eu continuei mexendo aqui um pouco no projeto e eu vou mostrar agora um pouco quais são os avanços que eu tive, né? Então, basicamente, eu criei esse arquivo que ele gera para mim o JSON dentro da pasta Themes, né? Então, aqui dentro do meu Themes eu tenho agora o test.json, que foi o arquivo que eu acabei criando, com todas as configurações que eu passei aqui. Eu também configurei aqui o test.node.dev, né, para ele poder ficar atualizando esse arquivo automaticamente. Então, se eu vim aqui no meu código em TypeScript e, por exemplo, colocar aqui test2 e salvar, aqui dentro do test.json ele já atualizou. Por causa aqui do test.node.dev, né? Ele fica olhando qualquer mudança dentro do meu arquivo TypeScript e quando ele detectar, ele vai executar, no caso aqui, o arquivo index. Então, com isso, né, ele vai atualizar o JSON, né, porque esse meu arquivo index ele está executando essa função createJSON, e eu imagino que dessa forma eu consigo ainda usar a execução automática do VS Code, né? Igual eu mostrei no vídeo de criando um tema, se a gente vir aqui e mandar o VS Code executar, ele vai processar nesse arquivo JSON e vai mostrar para mim, e vai abrir um novo VS Code usando as cores que estão definidas aqui. E se eu vir atualizar, né, o arquivo, ele vai refletir nesse outro VS Code de forma automática. Só que como que eu quero fazer? Eu quero sumir com esses arquivos e mexer só em arquivo JavaScript. Como qualquer alteração que eu estou fazendo, ele está, de fato, refletindo, processando o TypeScript, refletindo aqui dentro do JSON, eu imagino que as coisas vão continuar funcionando igual elas sempre funcionaram. O que vai ser bem bom para poder testar. Então, beleza. Além disso, né, eu também criei aqui uma pasta no Notion das coisas que eu preciso fazer. Basicamente o que eu já fiz, eu já criei o JSON, né, dentro da pasta, e agora eu preciso, uma parte um pouco mais trabalhosa, que é criar as cores, né? Criar as cores e criar cada um daqueles tokens que estão lá. Eu quero dar uma organizada um pouco melhor nisso, né, em como eles estão definidos, mas eu acho que vai ficar bem melhor o resultado final. Então, eu vou mexer mais um pouco e depois eu atualizo vocês. Ok, 8h50, quase na hora de entrar no trabalho, então essa basicamente vai ser a última alteração que eu vou fazer agora de manhã. Provavelmente de noite, depois do trabalho, eu volto a mexer nisso, e daí eu atualizo aqui. Mas basicamente o que eu fiz agora foi criar essa função, Generate Editor Crawlers, que ela vai receber esse crawler schema, que é basicamente um tipo que eu inferi de dentro do Emerald, né? Que é esse padrão aqui. Então eu tenho dentro do meu tema o background e o foreground,
porque hoje eu tenho o arquivo só Emerald, mas depois eu pretendo ter o arquivo Darker também, onde essas cores aqui podem mudar. E eu tenho aqui as cores base, né, do Base Colors, que são as cores que eu tenho definidas do meu tema. E daí, dentro desse Generate Editor Colors, que ele está sendo responsável por gerar essas cores, né, as cores do editor que estão dentro da chave Colors. Então aqui eu tenho todas as chaves e com base nesse Colors que eu estou injetando aqui para dentro, eu construo esse objeto de forma dinâmica. Aqui eu tive um problema porque nem todas as cores que eu estou usando aqui estão dentro das cores que eu já mapeei, né? Não estão dentro da minha Base Color, são variações, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um preto, um cinza não tão cinza igual que eu tenho mapeado. Eu tenho, por exemplo, a minha cor primária é um verde, mas aqui eu tenho um verde mais claro, um verde mais escuro. Enfim, eu tenho algumas variações dessa. Eu não sei exatamente como que eu vou lidar. Eu nem tinha certeza, na verdade, tão bagunçado tava o JSON, né? Eu nem sabia quais exatamente eram as cores que eu tava usando 100%. Então talvez esse focus eu possa continuar mantendo a cor primária, eu posso fazer algumas alterações aqui. Para que possa fazer mais sentido. Uma outra alternativa também é poder pegar essas cores base, né, e calcular essa cor, pegar a cor primária e escurecê-la um pouco, pegar a cor primária e deixar ela mais clara. Essa é uma alternativa que eu tenho também. E daí, basicamente, na hora de usar, né, aqui no create.json, essa função agora recebe um crawler scheme, porque eu quero chamar essa função primeiro para o Emerald e depois a mesma função para o Emerald Darker. E daí, basicamente, ela faz uma cópia, né, do base.json e ela substitui todo esse objeto crawlers pelo o que esse cara gerou, passando, né, o crawler schema, acho que talvez seja o nome melhor. Crawler schema. E daí, o normal, né, ele só escreve para mim o arquivo final. Então, por enquanto, o meu arquivo final tá assim. Né, já tem todas as cores aqui, apesar de nem todas estão vindo dinamicamente. Mas beleza. Agora eu preciso ir para o trabalho e depois eu trago mais atualizações. Beleza, agora são 7h15 da noite, eu já passei o dia no trabalho, já saí, já tive um tempo aqui também para mexer um pouquinho mais no projeto. E basicamente aqui o que eu fiz foi terminar de mapear todas as cores, né, para dentro do meu Generator Editor Colors. O que eu acabei fazendo foi criar mesmo as outras cores que ficam faltando, né? Então, aqui dentro do meu Base Colors, eu acabei criando algumas variações da minha cor primária, né? Eu tenho o Primary Lighter, o Primary Darker e o Primary Dark, né? Então tem a variante Dark e a Darker. E por enquanto eu tenho só a Lighter, eu não sei se eu vou ter uma Light. Mas o jeito aqui tá bem fácil de mudar esses nomes, então eu não vi muito problema em deixar assim por enquanto. Então com isso eu acabei marcando, né, mais um chat aqui dentro da minha lista de tarefas, né? Eu já estou gerando as configurações de cor do editor, inclusive eu acabei copiando também aqui para dentro do meu editor, ele acabou ficando dessa forma, né? Então ele tá bem parecido com o tema que já tá rodando. Ele tem uma diferença que honestamente eu acabei gostando, que é esse símbolozinho aqui embaixo. Deixa eu dar alguns zooms. Esse íconezinho aqui embaixo, ele tá da mesma cor da barra, enquanto no meu tema ele tem uma cor diferente. Então ele é um pouco mais claro, né, do que o resto da barra. Mas enfim, eu tenho essa diferença. Mas eu acabei gostando, eu acho que eu vou deixar assim, dessa forma. E beleza. Por fim, então, o que falta fazer, e honestamente é a parte mais difícil, é justamente eu fazer as cores do token. De novo, não é exatamente difícil, né, mas ele é um pouco maçante. Então, bom, vamos começar.
Aqui tem um detalhe, né? Para eu poder gerar o token crawlers, eu vou acabar precisando ter os escopos de cada token. E eu não sei qual é o jeito bom de poder fazer isso. Eu não sei qual o formato de JSON que eu vou acabar tendo. Bom. Beleza, ok. Eu acho que eu tenho agora uma versão minimamente funcionando para encerrar o dia hoje. Então eu criei aqui a minha função, né, Generate Token Crawlers. E aqui eu basicamente copiei todos aqueles escopos, né, que eu tinha no meu arquivo do tema anterior. E eu colei aqui dentro. Eu não me preocupei muito em organizar as coisas hoje, eu acho que isso ia dar muito trabalho. E eu prefiro ter uma plot disfuncional para poder garantir que está tudo certo. Então, basicamente, eu copiei esse cara aqui e substituí, né, todas as cores pelas minhas constantes. Então, basicamente, se eu precisar aqui por um x, não existe mais hexadecimal, né, dentro desse arquivo. E todos estão vindo dentro dessas constantes que eu estou passando para cá, o que significa que se eu mudar esse crawler scheme, eu estou basicamente mudando todas as cores do meu tema. O que é bem legal. E daí aqui um detalhe é que eu simplifiquei algumas cores, né? Eu tinha várias cores próximas, então eu tinha um branco, quase branco e que eram tipo muito próximos. Então, por exemplificar, eu tinha uma cor que era FFF e eu tinha uma outra que era FFEE. Obviamente elas têm uma diferença entre elas, mas é muito sutil. Eu simplifiquei as duas, por exemplo. E em alguns outros casos também eu acabei simplificando as cores. Eu baixei esse projeto aqui do repositório do Drácula, onde ele tem várias cores aqui. Várias cores não, onde ele tem vários arquivos de diversos projetos que eu posso usar para testar meu tema. Quando eu construí o Emerald, eu usei esse cara aqui também para poder testar. Eu dei uma passada, né? Esse VS Code está aberto aqui. É o VS Code que está sendo executado já com as cores depois que eu modifiquei. E eu dei uma passada aqui nele para ver se eu achava alguma coisa estranha, se alguma cor não ficou boa, mas eu não tenho extensão aqui do Elixir, então ele não vai mostrar nesse caso. Mas aparentemente está tudo do jeito que era para estar. Eu não reparei nenhuma parte que me deixou, como eu posso dizer, que me deu uma estranheza. E eu uso o Emerald todo dia. O que é bacana, então eu acho que eu posso seguir dessa forma. Eu ainda não acabei com esse projeto, né? Mas eu acho que eu encerrei por hoje, pelo menos. Mas eu preciso ainda organizar, né, esses escopos para que seja mais fácil de dar manutenção. E, obviamente, criar o tema Darker. E eu criei também esse arquivo aqui, que eu copiei do padrão do Drácula, né? Esse cara aqui eu não vou subir, eu não vou fazer nada com ele. Eu criei aqui só para poder testar, porque esse arquivo aqui, né, esse VS Code está rodando, ele está usando o Emerald atual, enquanto esse cara aqui, ele está usando o Emerald novo, né, a versão 2.0 dele, que é a versão que eu estou trabalhando. E eu queria comparar, né, se tinha alguma diferença. Eu, honestamente, não achei. Na verdade, eu acabei de achar, né, esse cara aqui, ele tá com uma diferença agora, mas eu acho que isso é por causa de uma propriedade a mais que eu configurei aqui, que é Semantic Highlight True, que é uma propriedade que eu posso habilitar, que ele vai me dar as cores de uma forma... ele vai processar as cores de uma forma diferente, em teoria, um pouco mais preciso. Não sei se é isso. É basicamente esse cara, né? Então, se eu desativar o Semantic Highlight, ele já deixou exatamente como estava antes. Então, eu acho que não ficou diferença de cor entre os dois temas. Eu vou deixar habilitado, eu quero que a versão nova tenha isso por padrão. Ele deixa mais bonito, né? Na minha opinião, pelo menos, ele separa melhor as coisas, porque aqui ele considera tudo como se fosse a mesma coisa,
E com aquela opção habilitada, ele processa um pouco melhor e identifica os tokens um pouco melhor. Então o props aqui tá laranja e aqui nesse caso ele também deveria ser laranja, né? Porque é o mesmo cara. Mas como eu tô usando uma propriedade, né? Tipo, eu tô acessando ele e considero a cor da propriedade. Então eu acho que assim ficou melhor. Mas beleza. Eu acho que é isso por hoje. Na verdade, eu quero fazer uma outra mudança. Eu vou salvar esse cara, né? Esse Semantic Highlight eu preciso colocar. Não preciso desse cara, não preciso desse, eu não preciso de você. Esse Semantic Highlight, né? Eu preciso colocar aqui dentro do meu base. Aqui, na verdade. Então, vou tipar ele aqui como boolean. Então, Semantic Highlight como true. E aqui, na verdade, o nome vai ser o nome do meu tema mesmo, né? Eu vou fazer as alterações que eu fiz aqui no Emerald. O nome, então, vai ser Emerald, do tipo Dark. E o arquivo que eu quero modificar vai ser, na verdade, o Emerald Crawler Theme. Então, Emerald Crawler Theme. Dessa forma, quando eu salvar aqui, beleza, ele já alterou. Então, o meu create.json agora está cuspindo de fato o meu tema. E se tudo deu certo, né? Meu tema está aqui com, por exemplo, o Semantic Highlight ativo. Se eu vir aqui e desativar ele já vai alterar em tempo real por causa do que eu tinha comentado antes, né? Eu estou processando esse cara e eu estou alterando o JSON, então ele acaba verificando, né, a alteração do JSON e alterando aqui, o que vai facilitar bastante, né, para a gente poder dar manutenção nesse cara. Eu posso mexer só no arquivo TypeScript e refletir aqui. Então, esse aqui é o repositório, né, de onde eu peguei aqueles exemplos do Dracula, tá no GitHub do Dracula /template. Então aqui tem exemplos de várias linguagens. Mas eu quero vir aqui no nosso Notion e ver se a gente consegue marcar mais alguma coisa. Então, gerar tokens de forma dinâmica, tá feito. E criar o arquivo de cores para os temas, eu vou separar aqui para Emerald e Emerald Darker. Porque eu terminei agora o do Emerald, né? Mas eu preciso fazer a mesma coisa para o Darker. Pensa como organizar o nome das cores, eu acho que ele vai ficar fora, né? Desse cara aqui. Mas eu ainda preciso fazer ele. E eu também preciso criar os scripts para poder gerar. Então, beleza. A gente acabou marcando 4 checkzinhos aqui do to-do list hoje. Então é isso, gente. Agora basicamente já é 8 horas. Já deu para trabalhar 2 horas aqui no meu projeto depois do expediente. Mas eu acho que eu vou parando por hoje. Deu para fazer bastante coisa, na verdade, né? No pouco tempo que a gente teve, que foi basicamente pela manhã e agora, um pouco depois do expediente. Mas o projeto que de manhã não tinha muita noção de para onde ia ou como ia fazer, agora já tem basicamente uma POC dele funcionando. Então daqui dá para seguir. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Ele dá um pouco mais de trabalho para fazer, mas eu acho ele bem bacana. Eu assistia bastante desse tipo de conteúdo em inglês e dificilmente eu vi em português, então eu queria fazer o meu. Lembre de se inscrever no canal, de dar um gostei, de comentar o que vocês acharam do vídeo. De novo, ele deu um pouco mais de trabalho para fazer, eu acho bacana saber o que vocês estão achando. E é isso, até a próxima, fui!